Está se perguntando o que significa um culto de ação de graça. Um culto de ação de graça, amados irmãos, é um culto de agradecimento a Deus por uma bênção alcançada, por uma dádiva recebida, por uma cura da parte de Deus manifestada, por mais um ano de vida, né? Por uma causa, ela ter sido contemplada, julgada pelo Senhor e outras coisas mais. Então, culto de ações de graça representa isso, quando alguém diante de Deus faz um voto em que, se Deus assim lhe atender aquele pedido, aquela oração, aquela necessidade, este irmão se reúne juntamente com a igreja, hoje no caso aqui na casa do pastor Israel, mas eu já participei de vários, dezenas de cultos de ações de graças em casas e lugares onde membros da igreja pediam para assim ser feita. Eu mesmo, juntamente com minha esposa, já realizamos culto de ações de graça. E, por incrível que pareça, antes de nós retornarmos para Vilhena, Rondônia, nós fizemos ali em São Paulo um culto de ações de graça. E hoje, eu vou cometer uma gafe, uma pequena gafe aqui. E hoje eu poderia estar realizando mais um culto de ação de graça, Bibiana. Porque na data de hoje, eu e minha esposa comemoramos o meu lar 27 anos de matrimônio. 27 anos. Dia 15 de maio de 1999, nós estávamos unindo as nossas vidas. Hoje poderia também ser o culto do Vilmar, segundo eu vi, é aniversário do Vilmar. Então, olha que bênção, irmão. E eu confesso aos irmãos que, atendendo esse convite, por uma questão de segundos, eu me esqueci. Olha eu me entregando para minha esposa. Eu me esqueci da data que coincidia com a mesma data, né? Do meu aniversário de casamento. Mas Deus sabia de tudo, né? E é muito melhor estar diante de Deus louvando e bendizendo o seu santo nome. Amém, meus irmãos? Então, culto de ações de graça é isso. É nós rendermos ao Senhor gratidão, adoração, bendizer o seu nome, adorar o Senhor na beleza da sua santidade, pelos seus feitos, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua bondade, pela sua benignidade, pela sua benevolência. Deus, Ele tem sido bom para conosco, né? Eu poderia aqui esta noite perguntar para o irmão que mais esteja passando pelo deserto, mais esteja sendo provado. E eu poderia nesta noite descobrir quem é este irmão e perguntar para ele: você concorda comigo que Deus é bom em todo o tempo? E eu tenho certeza que Ele mesmo se arrastando, Ele mesmo cambaleando, talvez Ele mesmo enfermo ou doente, Ele iria nos responder: Deus, Ele é bom em todo o tempo. Louvado seja Deus. Foi o tema que o nosso pastor escolheu, né, em Salmos 107, para este culto. Louvado seja Deus. Mas o Senhor colocou este Isaías 12 no meu coração. Mas o Salmo 107 diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Se você quer encontrar um salmo completo que fala somente desse verso, ou somente essas coisas, é o Salmo 136. É o salmo que diz que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre.
Nós vamos encontrar, amados irmãos, só me foi dado 20 minutos, então vamos correr. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, capítulo 15, após o povo e de Israel sair, amados irmãos, da terra do Egito. A Bíblia vai dizer que após eles atravessarem o Mar Vermelho, Deus destruir Faraó e o seu exército, Moisés, ele entoa um cântico de louvor a Deus pela grande vitória, pelo grande livramento e pelos feitos que o Senhor havia realizado na vida do seu povo. A gente vai encontrar também em 1 Samuel capítulo 2, quando Deus responde a Ana pelo seu pedido que Deus lhe desse um filho, e Ana, sendo estéril, era impossibilitada de ter um filho, mas Deus ouviu a sua oração, e como forma de gratidão, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 2, que Ana entoa um cântico ao Senhor, dizendo que o Senhor era bom, dizendo que o Senhor mata, mas também vivifica, faz descer a sepultura, mas dela faz subir, louvado seja Deus. Nós vamos encontrar, amados irmãos, o povo de Israel no Salmo 126, louvando a Deus após o exílio babilônico. E o salmista vai dizer: quando o Senhor trouxe do cativeiro aqueles que voltavam de Sião, voltavam a Sião, estava como aqueles que sonham, e diziam-se entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, e por isso eles estão alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, aleluia, e por isso nós também estamos alegres, louvado seja Deus. A Bíblia, amados irmãos, vai nos dizer que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, e o verso 31 a seguir, vai dizer que Paulo também entoa diante de Deus um cântico, expressa sua adoração, dizendo, aleluia, que se o Senhor é por nós, que diremos, pois, dessas coisas? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Louvado seja Deus. Sabe por que você está aqui esta noite? É porque Deus é na tua vida. Sabe por que o teu inimigo, ele não tem prevalecido contra ti, contra o teu lar, contra a tua família? É porque Deus é presente na tua vida. Louvado seja Deus. E por isso nós nesta noite temos motivo, temos razão para louvá-lo, para engrandecê-lo, para bendizê-lo, para render a Ele culto, para render adoração, porque podemos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer, amados irmãos, que Jesus, após ter ceado, aleluia, Jesus, ele vai cantar o hino antes de ir para o jardim do Getsemane. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, ele entoa ou expressa a Deus, aleluia, uma posição de louvor, uma posição de canto, uma posição de ação de graça. A Bíblia também vai dizer que diante do túmulo de Lázaro, no capítulo 11, Jesus, antes de ordenar que Lázaro saísse para fora, ele vai levantar as mãos ao alto e vai dizer: Pai, graças eu te dou, aleluia, porque o Pai sempre me ouve, e eu digo isto por causa da multidão que está à minha volta. Eu quero nesta noite perguntar a você: você pode render a Deus gratidão, porque temos vizinho da direita,
na frente, na retaguarda, e eles estão a ouvir o som desta caixa acústica, um som, amados irmãos, atípico para o seu cotidiano, mas de repente eles vão decifrar, ou alguém vai lhes informar, é um culto que estão realizando na casa do pastor Israel, na casa do nosso vizinho. E eu quero dizer a você, amado ouvinte, este culto é para adorar o Senhor, para glorificar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para dizer que Jesus é bom em todo o tempo, para dizer que Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele perdoa pecado, aleluia, Ele salva e leva para o céu. Eu quero te dizer esta noite que Jesus te ama, tem um plano de salvação na tua vida, e aquilo que é impossível para ti, ou para os homens, ou para a medicina, Jesus tem a resposta, Jesus tem a solução. Como diz o pastor Israel, Ele ama fazer milagre, e se a igreja se concorda, levante a tua mão, adore a Ele nesta noite, porque Ele está neste lugar. E eu quero dizer, amado vizinho do pastor Israel, que através deste culto, a bênção de Deus te alcança, a bênção de Deus alcança o teu lar, alcança a tua família, alcança teu esposo, o teu filho e a tua filha. Receba a visitação de Deus na tua casa e agora, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui, aleluia. Tenho certeza que através deste culto Deus está realizando uma grande obra, aleluia, e que Deus seja louvado. Abra sua Bíblia, aleluia, em Salmo 18. Eu deixo aqui esta rápida meditação, glória a Deus, mas quero deixar para o pastor Israel, irmã missionária Aparecida, e cada irmão que aqui está, e cada vizinho aqui do pastor Israel, esse bairro de Alphaville, nós deixamos esta bênção aqui. Glória a Deus. Salmo, eu falei 12, é o 18, tá? Me perdoe. Falei 18, é o 18. É o verso 1 e o verso 2. E quando você estiver atravessando dias difíceis, leia esses dois versículos deste salmo. Amém? Eu deixo para a nossa meditação. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém? Eu não sei do que você está necessitado esta noite, do que você precisa esta noite, mas se você precisa de uma rocha, é Deus. Se você precisa de um lugar forte, você encontra no Senhor. Se você precisa de um libertador, você encontra no Senhor. Se você precisa de um Deus verdadeiro, você encontra no Senhor, nosso Deus. Se você precisa de fortaleza, você encontra no Senhor. Se você precisa de um escudo, você encontra no Senhor. Se você nesta noite precisa de força, aleluia, o Senhor
é a tua força, é a força da tua salvação, aleluia. E se você precisa de um refúgio, aleluia, o Senhor nesta noite é o teu refúgio, amém? Ele é o nosso esconderijo, amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu convido você a ficar de pés. E nós vamos, nesta hora, com a permissão do pastor, agradecer.